Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesta oportunidade, temos aqui algumas perguntas a ser respondidas. Quem é Gog? O que é Magog? E quem é? Onde fica? É pessoa ou é uma localização? Ou é terra? Essas e outras questões responderemos aqui agora no canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, seja bem-vindo. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que chegue o conhecimento a mais pessoas e deixe o seu like para que o nosso vídeo seja notabilizado para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, que a boa mão de Deus recaia sobre sua vida e sua família. Nós estaremos agora ministrando a pré-aula, uma aula, da lição de número 9 da classe dos adultos, que tem como título geral a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O que tem a ver Gog e Magog no livro de Ezequiel com o Apocalipse? Essas questões estaremos respondendo agora, ok? Nos esforçando, porque confesso que é um texto, é uma profecia complicada, é um assunto complicado, mas se tratando do livro de Ezequiel, ela vem trazendo para nós informações sobejas. Está no capítulo 38 e no capítulo 39 do livro de Ezequiel, ok? É a nossa lição. Como de praxe, a lição é dividida em tópicos, Então a lição de número 9 está dividida, está em duas leituras, bíblica em classe. Lembrando que é em classe, se estão fazendo leitura no púlpito, logo na abertura da escola, não, isso é na classe, porque a lição tem um tema e o tema é esboçado dentro desse texto. Ezequiel capítulo 38, versículo de 1 a 6, e Ezequiel capítulo 39, versículo de 1 a 10. E a nossa lição, ela está dividida em tópicos. O primeiro tópico é sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Sobre a identidade dos povos invasores, parte 2, e sobre a identidade, sobre o contexto escatológico, Então é dentro disso que vamos trabalhar. O pastor Antônio Gilberto, esse material já está atualizado, não está mais assim, recomendo para essa leitura, tá certo? Esse aqui é antigo, mas tem um ampliado que está muito bom também, obviamente, ok? Tem outros materiais de escatologias aqui, é o que não falta, graças a Deus, Mas estamos aí, dentro dessa proposta bíblica. Eu quero fazer a leitura, vou fazer a leitura bíblica em classe, que está proposta na lição aqui. Diz assim o texto sagrado: veio a minha palavra do Senhor dizendo, deixa eu guardar a Bíblia aqui, já pego. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Profetiza, aliás, contra ele. E dizem: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levantarei, e te levarei a ti, e com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e com rodela, manejando todas a espada. Persas, etíopes, ediputes, e com eles todos com escudos e capacete. Gomer, todas as suas tropas e casas de Togarma,
da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Capítulo 39, versículo de número 1. Vamos lá, até o versículo 10. Nós lemos o capítulo 38, versículo 1 até o versículo 6. Capítulo 39, verso 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e te porei 6 anzós, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei os montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda casa, de toda asa, e os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os habitantes seguros nas ilhas saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o seu santo nome, o meu santo nome, no meio do meu povo, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Observemos aqui o que está no texto. Prosseguindo, o Santo em Israel. Versículo 8. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor, este é o dia que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as aldelas e os arcos, e com flechas e com botões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo que isto por 7 anos. E trarão lenha do campo, nem cortarão nos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que roubaram, e despejarão os que despejaram, diz o Senhor. Muito bem. Essa profecia, irmãos, ela foi cumprida na antiguidade, não é? Nós temos aqui 2 viés importantes, né? E que vamos tratar isso aqui, né? Sobre essa demanda. Nós vamos observar que o texto de Ezequiel, ele nos apresenta, primeiro, nós vamos observar que Gog seria uma pessoa e Magog uma terra. Ponto. Isso é o que estamos observando aqui. Eu fiz aqui um rascunho, uma pequena anotação aqui do nosso texto, e Gog tem um princípio, tem um significado definido, não tem um significado definido, mas dentro do sentido de monte elevado. Tem outros comentaristas que colocam também outro significado. Nós vamos observar, por exemplo, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, que quer dizer cobertura como nuvem, a terra de Magog, ou terra de Gog, que quer dizer terra de Gog, príncipe de Meseque, que quer dizer quem é como o Deus de Babilônia, Acur e Tubal, e profetiza contra ele. Então, nós temos aqui nomes como Gog, Magog. Quem é Ros? Meseque, o que seria? Tubal, o que seria? Certo? Pérsia, Etíope, Put, Togarma, Gomer, que quer dizer Gales, Togarma quer dizer turcos ou armênios, e já está dando aqui uma pista muito grande dentro do próprio texto, ok? Mas vamos para frente, Então, no Antigo Testamento, o nome aparece, existe lá 2 indivíduos, 2 pessoas com esse nome, e eu os relacionei aqui. Primeiro, nós vamos encontrar em 1 Crônicas 5, verso 4, um Rubenita, neto de Joel, que ele é citado em 1 Crônicas 5, capítulo 5, versículo 4. Ele viveu por volta de 1600 anos antes de Cristo.
Depois nós vamos ver outro indivíduo que apontado como um governante de Magog, que é essa personagem do capítulo 38, né, de Ezequiel. Esse Gog foi um personagem histórico, um príncipe de Magog e Etubal, né? Nós vamos observar que Ros, que aparece no texto, ela corresponde à Rússia. Uma boa parte dos comentaristas está de comum acordo com isso, né? E aparece no capítulo, em Ezequiel capítulo 38, versículo 2, versículo 3, versículo 14, versículo 16, versículo 19. E também aparece no capítulo 39 do livro de Ezequiel, verso de número 1 a 11. Então, Meseque correspondia a Moscou e Tubal era uma cidade, né? E ela tinha o nome de uma cidade e nome de rio. Vale a pena salientar que Ros significa cabeça, não é? Então isso está em volta desse embrulho, desse conglomerado de países, de nações que invadiria Israel, ok? Ezequiel, ele trata da localização, capítulo 9, 39. No Novo Testamento, Gog não é mais um indivíduo, né? Ele é apontado também como uma localização. Dentro dessa visão geográfica, nós temos Gog no extremo e Magog no outro extremo, certo? Essa visão de Apocalipse é antagônica, ela não se bate com o capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Segundo o pastor Antônio Gilberto, ele faz essa tratativa com muita precisão, bem separadinho, bem ajustadinho, né? Nós estaremos dando prosseguimento aqui. Gog é uma expressão que aparece no livro de Apocalipse também, conforme eu já disse, que faz referência a um conflito entre as forças satânicas e Cristo, seu povo. Muitas interpretações, teorias, vai falar desse evento, né? E acaba sendo ainda mais, trazendo mais curiosidades e não se tem uma palavra contundente. Vamos tentar ajudar aqui, não é? Esse texto é um dos textos essa profecia é uma das profecias mais difíceis da Bíblia, né? Mas vamos embora, vamos para frente. No Antigo Testamento, Gog são citados em passagens do Antigo Testamento, como em Gênesis, que é mencionado como um descendente de Jafé, Gênesis capítulo 10, verso 2, 1 Crônicas capítulo 1, verso 5. Já Gog é citado como um rubenita. Então, Magog, ele é citado como filho de Jafé, e é citado em 2 textos bíblicos, né? E já Gog é citado como filho de Rubenita, filho de Semaías, que eu já fiz referência no capítulo 5, versículo 4 de 1 Crônicas. Apesar dessas referências, né, iniciais, a passagem mais importante sobre Gog encontra-se no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 38, capítulo 39, com o que a gente está trabalhando aí, né? Então, querido aluno, nobre, mestre, você que assistir a aula, pode observar que o texto de Ezequiel, propriamente dito, ele aponta para situações de conflitos de terra, né? O pessoal vinha para invadir a Israel. Gog aparece como um príncipe de Meseque, que quer dizer Moscou, né? Muitos comentaristas, muitos geógrafos vai apontar isso aí, arqueólogos, por que não dizer, Etubal, né? E Magog como sendo um povo, né? Ou seja, terra de Magog, ou seja, logo a narrativa de Ezequiel apresenta Gog da terra de Magog, ou seja, já em Apocalipse, Gog e Magog, ele como já dissemos, ele aparece no livro de Apocalipse para descrever uma última batalha que precederá no juízo final. Apocalipse 20, versos 7 a 10. João relata que acaba de 1000 milênios, Satanás será solto por um pouco de tempo e sairá para enganar as nações. Então, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Então, podemos observar aqui. Então, o número é como a areia do mar, né?
Gog e as diferentes correntes teológicas, nós vamos observar que existem diferentes correntes teológicas que apresentam situações, umas divergentes da outra, né? Que cada uma delas possui uma versão específica acerca desse assunto. Aqueles que defendem o futuro, no caso aqui é uma profecia futurista, né? Então aqueles que defendem um futuro reinado milenar ou literal de Cristo na terra após a sua segunda vinda, afirma que essa batalha de Gog e Magog ocorrerá no término deste período, quando Satanás for literalmente solto novamente, enganará as nações. Então vale dizer que alguns pré-milenistas defendem também que essa batalha ocorrerá antes do milênio, porém essa afirmação, eu creio que essa afirmação é uma contradição com o próprio pensamento daqueles que defendem, porque seguindo o raciocínio que haverá o raciocínio, então haverá duas grandes batalhas finais, a batalha do Armagedon antes do milênio, e é descrita no capítulo 19 de Apocalipse, e a batalha de Gog e Magog, que é após o milênio. Então ela é descrita aí em Apocalipse capítulo 20. Entre os defensores dessa posição, há muita divergência acerca desse evento, ou seja, de modo que seria impossível citar aí cada uma delas, né? Mas é comum entender essa batalha de Gog e Magog que se refere a juntamentos de várias nações para atacar Israel, né? Então é um conglomerado de nações. As teorias sobre isso estão específicas, são tão específicas que elas até mesmo os nomes das nações foram sugeridos, entre elas Rússia, Irã, China, Japão, Índia, né? E assim sucessivamente. Já quem não defende o futuro do reino milenar na Terra, entende que o milênio precede a segunda vinda de Cristo, né? Então geralmente afirma que essa batalha é a mesma já descrita no capítulo 19, que é a batalha do Armagedon. Então quem defende essa linha de pensamento, né, aponta que essa batalha é uma só. Como vamos interpretar essa questão de Gog e Magog? Na lição no tópico de número 1, o comentarista colocou assim, né? Esta profecia envolve dois nomes. Alguns deles até parecem enigmática, por exemplo, não é? Então aparece aqui os nomes e nós podemos observar aqui que esses nomes ele aparece de forma enigmática e são os desafios de identificar quem são. Hoje os povos de Ezequiel, mencionados na Antiguidade, nós temos que ser coerentes com o que estamos falando. Porque, por exemplo, naquele tempo Togarma é Turquia, Ros é Rússia, já não chamam mais pelo nome. Muitos países, muitas localidades no mundo já não estão mais, que a Bíblia cita por ser um livro antigo, já não estão mais já foi atualizado o seu nome, tem outros nomes, Tubal, não é? Mesec, que aponta-se para Moscou, enfim. Então nós temos aqui, por exemplo, dentro do primeiro tópico, os invasores. Quem são os invasores? Os invasores do capítulo 38, verso de número 6, e também no capítulo 39, verso 2, né? A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, né? O fim dos dias, no capítulo 38, verso 8, no capítulo 38, 16, né? Fiz menção aqui dentro do meu rascunho, 18, versículo 18, né? Depois desta restauração de Israel, isso significa que será antes da grande tribulação, ou seja, logo no início dela. Portanto, não é mais a mesma batalha do Armagedon. Então aqui já é uma linha de pensamento que não defende que são eventos diferentes, não é? No capítulo 16 de Apocalipse, verso 16. Outra informação importante que os povos, que a mesma, ou seja, a informação que importa aqui é que é a mesma batalha aí e tal. Essas batalhas são diferentes, ou melhor, são diferentes, né? Outra informação importante é que os povos da coalizão dos príncipes e dos comandantes chamados de Gog são da banda do norte e outros grupos da banda do norte da África, como o etíope e os putis,
né? No capítulo 38, verso 5, como está escrito, né? Já no capítulo 39, descreve a derrocada de Gog e seus confederados. Essa informação geográfica é vaga, é muito genérica, né? Considerando assim, a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam naquela região, naqueles locais, né? Compreendendo a profecia, como vamos entender isso? Discutir Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Capítulo 36, verso 24, Amós capítulo 9, verso 14 e 15. Como profecia para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. Então, é necessário identificar aí esses povos dentro do contexto histórico atual que vivia, dentro daquele contexto que vivia também o profeta, né? Fazia uma comparação, né? Confesso que dentro do fator historiográfico, obviamente, tive que buscar bastante para encontrar algumas informações, né? Devido aos tempos remotos daqueles dias de hoje para aqueles dias, ao distanciamento, né? Então o profeta procura identificá-los nos tempos atuais como possível. Isso se trata da profecia compreensível e mais é vivida em nossos dias. Gog, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas escrituras. Um descendente de Ruben, ou seja, um rubenita, já falei isso, né? Sem qualquer vínculo à profecia, então não tem nada a ver. E na revolta de Satanás contra Deus, depois do milênio, lá em Apocalipse 20, com outro acontecimento, tais nomes em Apocalipse são emprestados lá de Ezequiel 38 e 39. Isso nós vamos ver na enciclopédia judaica, que identifica Gog como rei de Gaias, e também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, que atualmente é a Turquia asiática, né? Diga-se de passagem que tem a Turquia europeia e a Turquia asiática. Então essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, né? A descrição profética parece indicar um título como um faraó do Egito, que é Shah, da antiga Pérsia, César, e de Roma, e não nome pessoal de alguém, certo? Gog é um rei da terra de Magog. O príncipe aqui é um subsídio interessante, né, que está no comentário de Beacon, né, nas páginas de número 476. Nós vamos ver as observações que é feita aqui. É um governante. Gog é um dos reis da terra, rei da terra de Magog, príncipe governante de Meseque e de Tubal. Magog, Meseque e Tubal são nomes dos filhos de Jafé. Por conseguinte, a batalha futura aqui é descrita, será travada por um descendente de Jafé. Gog também pode ser um nome representativo da iniquidade e da oposição de Deus, a oposição a Deus, aliás, né? Esses países localizam-se possivelmente ao extremo do norte de Israel e serão aí apoiados por exércitos vindos, né, do leste e do sul. É difícil determinar essa ocasião dessa batalha, e então não se trata da mesma batalha de Gog e Magog, ok? Que ocorrerá no fim, conforme está proposto. Já sobre os invasores de número 2, Gog ou Magog é o nome dos descendentes de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas, eles incluem aí como um habitante do Cáucaso no caso, procedente de Gomer, historiador judeu Flávio Josefo. Ele identifica Gog como os citas, né? Na verdade, todos os comentários antigos, documentos antigos apontam para esses citas, ou os cititas, no caso. No caso, é apontado que um conjunto de etnias nômades que vivia na região do norte do Mar Negro, esses citas, né? Ele vivia entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? Então, os citas aparecem no Novo Testamento, juntamente com os bárbaros, em Colossenses capítulo 3, verso 11. Meseque e Tubal também são 2 dos 7 irmãos de filho de Jafé e filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque
e Tiras, né? Gênesis capítulo 10, verso 2. Esses dois jeftitas deram origem a Tubal e Musqui, né? Reinos frigianos da Capadócia e da Anatólia, segundo inscrições assírias, né? Nesta coalizão aparece mais um da família de Jafé, que é Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como um povo do Cáucaso, né? E nós temos aqui uma coalizão de Gog, né? Que fazem parte do bando de Gog, mais 5 povos: os persas, os etíopes, os putis, com eles todos os escudos, capacetes e gomes de suas tropas, ou seja, a casa de Togarma, Turquia. Todos eles são citados provavelmente nos oráculos de Ezequiel, não é? No capítulo 27, verso 10, capítulo 30, verso 5. Na Bíblia hebraica se emprega o nome Cush, não é? Para a Etiópia, e Put para a Líbia, não é? Ambos Cush e Put são descendentes de Cão, filho de Noé. Então, no norte da profecia, o norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor, as regiões do Mar Negro, do Mar Cáspio, e, enfim, são presas os atuais iranianos, por exemplo, né? São os persas, que são os atuais iranianos, e a Pérsia, que teve seu nome mudado para Irã em 1935. Como eu já disse, tem bastante nome na Bíblia, que hoje tem nomes diferentes, então precisa buscar as informações dentro da historiografia para que encontremos uma coesão melhor, não é? Porque são, como já disse, uma profecia meio complicada de se entender, visto que ela aparece em Apocalipse e se você for fazer a observação e a junção, ela não se bate, ok? Magog era descendente de Jafé, de acordo com Ezequiel, um povo cujo território será futuramente governado por Gog, né? Ler-se também literalmente, firma-se bem a face contra Gog, né? Contra a terra de Magog. Gog literalmente é uma horda do norte, uma invasão contra Israel, certo? Mas o Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam e enviará uma saraiva de fogo na terra de Magog, mais as áreas ao redor dela, né? Dicionário Wycliffe, certo? Muito bem. Sobre o contexto, tópico número 3, sobre o contexto escatológico. A interpretação popular considera a Rússia como Gog, que ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Gog e Magog, as mensagens contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, né? Então, é uma das passagens aí mais difíceis das Escrituras, mas acredito tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Gaes, por exemplo, que é da Lídia, seria a figura futura do inimigo de Israel, conforme está aqui na nossa lição, certo? Dando prosseguimento, a teoria, das teorias que nós conhecemos, que seja identificada como Meseque e Tubal, como as cidades da Rússia, de Moscou, de Tolsky, que é o príncipe de Rosdad, citado no verso 2 do capítulo 38, como também o príncipe da Rússia, ou seja, Gog seria comandante russo que atacará Israel no futuro. Ou seja, não precisamos nem dizer, esse tipo de interpretação não encontra-se fundamentação bíblica. Outros identificam Gog como sendo o Guinness, né, rei da Líbia, conhecido nos textos arcadianos do século 7 a.C., tá, como um vassalo dos assírios. Uma boa interpretação desse assunto sugere que a profecia de Ezequiel se refere ao poder dos Seleucidas, né, especialmente como Antíoco Epifânio, inimigo terrível de Israel, do povo judeu, né, cujo centro do seu reino ficava localizado no norte da Síria, né. Tem a Síria e a Síria. Tem a Síria e tem a Síria, né? Então, o norte, o domínio dos Seleucidas, incluía Meseque e Tubal, distrito aí da Ásia Menor. De acordo com essa interpretação, a perseguição imposta a Gog e Magog refere-se em Ezequiel à dura perseguição imposta ao governo da Síria. Antíoco Epifânio
sobre o povo de Deus, né? Como disse, considera-se uma boa interpretação. Entretanto, creio que a profecia de Ezequiel se esgote aí nesse período da história. Penso que Ezequiel também se refere de modo geral a uma batalha final contra o povo de Deus, de maneira que o ocorrido, como Etíoco Epifanes, né, que tipifica aí uma perseguição ainda maior, né? Então, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ver a expressão Gog e Magog é a grande opressão que o povo de Deus suportou na antiga dispensação. E segue aí o símbolo para a maior opressão do povo de Deus, precisará suportar uma nova dispensação, certo? Logo, a expressão Gog e Magog se refere ao ataque final das forças anticristãs liderada aí por Satanás contra a Igreja de Cristo. João identifica Gog e Magog como as nações que não há nos quatro cantos da terra, né? Ou seja, não se trata de uma nação específica, mas totalidade do mundo, né? Isto é a perseguição do mundo iníquo contra a Igreja, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos fazer a vontade do Senhor nosso Deus, que possamos ter cuidado de estar fazendo tudo quanto o Senhor nosso Deus quiser, não é? Esforçarmos o máximo para dar o nosso melhor, tá certo? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa em nossos corações, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Na próxima aula estaremos estudando a aula de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel, tá certo? Vamos passar por aquela história de Oswaldo Aranha e por ali vai, tá certo? Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Estaremos ministrando, estudando essa aula presencialmente no dia 27 do mês em curso, mês de novembro. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.